Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da derrota do Palmeiras para o Atlético Paranaense por 2-0 na Arena Barueri. Realmente o Palmeiras tinha um jogo de grande importância, porque quem ganhasse poderia se tornar o líder isolado do Campeonato Brasileiro, que foi exatamente o que aconteceu com o Atlético Paranaense. E nós tivemos um jogo do Palmeiras extremamente pouco inspirado. Palmeiras que não encontrava soluções ofensivas. A gente tinha um Palmeiras que estava falhando muito na marcação, especialmente do lado esquerdo do ataque do Atlético Paranaense. A gente via que o Palmeiras estava com muita dificuldade para encaixar a marcação nesse setor. Eu contei entre os primeiros 15 a 30 minutos do primeiro tempo, pelo menos umas 3 boas oportunidades do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vinha causando bastante trabalho para o Palmeiras, até que nós tivemos um lance que poderia ter mudado totalmente a história da partida, que foi um pênalti a favor do Palmeiras. Porém, o Rafael Veiga foi lá e infelizmente acabou desperdiçando o pênalti. E outra coisa também que eu quero destacar é que é inacreditável como os pênaltis do Rafael Veiga perdidos são castigados. Quem não se lembra do que aconteceu contra o São Paulo, num jogo que o Palmeiras estava ganhando por 2-0, o Rafael Veiga tinha o pênalti que poderia fazer o 3-0, e todo mundo que assistiu aquele jogo tem certeza absoluta que se o Palmeiras abrisse o 3-0, era classificação na certa, não haveria mais nada que o São Paulo pudesse fazer. Mas essa história todo mundo conhece. O Rafael Veiga vai lá, perde o pênalti, e no lance seguinte, o São Paulo vai lá e faz o seu primeiro gol. Então é inacreditável como os pênaltis que o Rafael Veiga perdem são castigados. Então por isso que toda vez que o Rafael Veiga vai cobrar um pênalti, eu já fico totalmente apreensivo, porque é uma coisa até difícil de explicar, né? Porque toda vez que ele perde o pênalti, acontece alguma coisa muito ruim em seguida. E novamente aconteceu hoje. O Rafael Veiga vai lá, perde o pênalti, e na outra jogada, o Atlético Paranaense tem uma falta. O primeiro tempo já está para acabar, então quer dizer que o Palmeiras já poderia, no intervalo, se recuperar psicologicamente desse pênalti perdido, só que acaba tomando mais um golpe do Atlético Paranaense, que é o gol. O gol após uma outra infelicidade de uma bola desviada, em que o Everton não consegue chegar nela depois de um desvio, que é daqueles desvios que realmente o goleiro não tem o que fazer, porque a bola vem muito rápida, vem muito perto, e qualquer desvio realmente deixa o goleiro totalmente impotente, sem ter como fazer a defesa. Foi isso que aconteceu com o Palmeiras. Nós saímos do primeiro tempo extremamente chateados por todo o contexto que envolvia, da maneira que foi, de como que o Palmeiras acabou tomando esse gol, que mais pareceu um castigo. Então o Palmeiras já vem para o segundo tempo e a gente fica com aquela sensação estranha de que as coisas não vão caminhar da maneira que a gente gostaria. E a gente percebe muito rápido isso, porque o segundo gol do Atlético Paranaense é o gol contra do que para mim é o nosso melhor zagueiro, que é o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, que não costuma falhar, inclusive no vídeo passado eu fiz muitos elogios a ele, não retiro uma palavra do que eu disse, realmente eu continuo mantendo tudo aquilo que eu disse, só que infelizmente nesse jogo ele foi extremamente infeliz, acontece com todos os jogadores, especialmente o Palmeiras estava numa tarde onde parecia que tudo estava dando errado, que nada iria caminhar. E para não dizer também que eu só estou vendo o lado negativo do Palmeiras, eu também tenho que exaltar o que o Atlético Paranaense fez. O Atlético Paranaense é um time extremamente organizado, extremamente bem montado pelo técnico Cuca. Realmente é um time que é sólido, apesar de não ser superior ao Palmeiras, tanto tecnicamente quanto na questão de elenco. Hoje o Palmeiras tomou um baile totalmente tático. O Atlético Paranaense parecia que sabia o que fazer com a bola. Eu vi o Palmeiras muito perdido,
E o que me deixou uma impressão ainda maior de um Palmeiras perdido é que o Atlético Paranaense teve um jogador expulso, o Palmeiras ficou com um jogador a mais até o fim do jogo, e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu se aproveitar da situação. O que eu via, na maioria dos casos, era o Palmeiras tentando alçar a bola para a área, para ver se o Flávio Lopes conseguia arrancar um lance de cabeça ou se uma bola fortuita acabava entrando. Então ficou longe de ser aquele Palmeiras que a gente espera, né? Que a gente está acostumado, naquele nível que o Abel Ferreira está acostumado a colocar o Palmeiras. Abel Ferreira que reclamou muito da arbitragem, dessa vez, na minha opinião, totalmente sem razão. Tomou o amarelo e está fora do próximo jogo. Então tem certas coisas que também a gente tem que rever, especialmente nessa questão do Abel. Eu acho que o Abel tem sim que reclamar. Ele é um técnico mais enérgico à beira do campo, só que ele também tem que saber a hora de reclamar. Não adianta reclamar de tudo, porque dessa vez ele não tinha razão. O goleiro não se adiantou. Ele disse que houve uma suposta invasão, mas segundo a regra, a invasão só é marcada caso atrapalhe ou interfira no lance, o que não aconteceu. Então, antes de mais nada, para se reclamar, você tem que estar na sua razão. Como aconteceu no Palmeiras no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que o Palmeiras tinha total razão, porque a linha do VAR foi traçada totalmente errada. A linha que era para ser traçada no ombro do jogador foi traçada no pé. Aí eu concordo totalmente que tem que reclamar, tem que gritar, tem que fazer o que tiver que fazer para que o Palmeiras não saia prejudicado. Mas em lances assim, infantis, onde claramente você está errado, não fala nada, não reclama, não adianta reclamar, porque hoje em dia nós temos o VAR, nós temos câmeras de todos os ângulos, nós temos o árbitro cada vez mais preparados. Então, se você não tem razão, espera um momento que você vai ter razão para você reclamar, porque senão acontece uma coisa muito séria. Você perde sua credibilidade e vai acontecer cada vez mais. O Abel, que eu já vejo como um técnico perseguido, porque todos os técnicos reclamam, mas quando é o Abel Ferreira, qualquer coisa é motivo para cartão amarelo. Dessa vez, o Abel Ferreira não tinha razão para reclamar, porque ele estava errado, não houve nada, não houve nenhuma irregularidade no pênalti. O goleiro defendeu e bola para frente. Armar o time. Agora, no próximo jogo contra o Criciúma, não teremos o nosso corpo técnico por culpa dessa infantilidade de querer reclamar de tudo. É importante reclamar, é importante correr atrás dos seus direitos, mas também tem que saber a hora certa de fazer as coisas. E eu falo aqui como um fã do Abel Ferreira. Eu gosto do Abel Ferreira, confio no trabalho dele, confio nas opções táticas dele, mesmo quando eu discordo. Então, ele estabeleceu uma relação muito boa com a torcida do Palmeiras e tem certas coisas que não tem necessidade. Certas coisas que realmente até irritam um pouco a gente que é torcedor por ter que ficar o próximo jogo sem treinador por conta de besteira. Tirando isso, eu tenho a dizer que hoje o jogo foi péssimo, na minha opinião. Foi daqueles jogos que nada dá certo, aquele jogo que você realmente torce para que acabe logo, porque você sabe que não vai sair nada de bom de lá, que você só vai se chatear. Então foi o que aconteceu hoje. Infelizmente, nem sempre dá para ganhar. O futebol do Palmeiras hoje foi péssimo. Esperamos que seja só um ponto fora da curva e que não venha a se repetir tão cedo essa atuação, porque realmente o futebol de hoje não foi digno do que o Palmeiras apresentou e apresenta com o Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras vai centrar suas forças, né? Fica um pouco mais distante da liderança. O Palmeiras tem 8 pontos, o Atlético Paranaense, que é o líder, chegou a 13, por isso que eu deixei bem claro no início do vídeo que era um jogo importantíssimo, é o chamado jogo de 6 pontos, né? Onde você pode ganhar os 3 pontos e pode tirar a chance do seu adversário de ganhar esses mesmos 3 pontos. Felizmente desperdiçamos e agora é bola para frente. Eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião, o que você achou do jogo, qual foram as suas impressões. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.